Meu nome é Rafael e eu tenho uma vida muito boa. Sou casado com uma linda mulher e temos um filho maravilhoso juntos. Com 38 anos, eu posso dizer que sou bem-sucedido. Sou proprietário de uma das mais lucrativas importadoras do país, que além de me garantir uma vida muito confortável, ainda sustenta o maior abrigo de animais do estado. Mas a vida nem sempre foi boa assim. Minha família, que era basicamente minha mãe, meu pai, meu cachorro Spike e eu, tivemos que superar várias dificuldades, até irmos morar numa casa de campo afastada em outra cidade. Na época eu tinha 12 anos. Minha mãe, acostumada a ter o seu emprego com salário que cobria certos luxos para a família, principalmente para ela, na verdade, estava desempregada há quase um ano e nossa situação ficava cada dia mais complicada. Foi então que meu pai recebeu uma proposta de trabalho com um salário bem melhor, plano de saúde, vale alimentação, cobria praticamente tudo que a gente ia comer no mês. Mas minha mãe não se mostrou muito contente com o fato de termos que nos mudar para um local tão distante da cidade, onde ela não ia poder mostrar o seu bem-estar para os outros e nem íamos receber tantas visitas de amigos como antes. Apesar disso, ela teve que ceder. Ela sabia que a nossa família não iria suportar as condições por muito mais tempo, então nos mudamos. Meus pais usaram tudo o que tinham para comprar uma casa antiga, com uma pequena floresta iniciando logo após o limite do terreno, mas que parecia bem mais confortável que o nosso pequeno apartamento. Chegamos na casa no começo do verão. Gostei do lugar à primeira vista, apesar da pintura gasta e algumas tábuas frouxas. Eu fui logo buscar Spike para explorar o lugar novo, enquanto a minha mãe iniciava uma pequena discussão por estar insatisfeita com aquela situação. Nesse momento apareceram os primeiros vizinhos. Um casal um pouco mais velho, mas com uma boa aparência, estampando sorriso de boas-vindas com um ar de curiosidade ao conhecer os novos moradores. Eles foram bastante agradáveis, apesar da minha mãe reclamar um pouco por serem, como ela disse, meio inconvenientes. Pois apesar de oferecerem ajuda nos seus nomes e nos demais vizinhos para reformar a casa no dia seguinte, também combinaram de fazer um churrasco na mesma ocasião, o que meu pai aceitou contente. No dia seguinte, meu pai levantou cedo e começou a trabalhar na casa, sem ter certeza que os vizinhos viriam, porque era no meio da semana. Mas logo eles chegaram, cerca de 20 ou 30 pessoas, todos trazendo ferramentas de construção e uma bela churrasqueira, travessas com comidas variadas e todo mundo alegre, disposto, e junto com eles vários animais. Eram gatos, cachorros, pássaros, até um pequeno pônei. Em pouco tempo vimos a casa se transformar. Ela estava ficando linda e logo o cheiro delicioso do churrasco começou a nos rodear. Meu pai, muito contente, comia e fazia amizade com os vizinhos, enquanto Spike e eu fazíamos o mesmo. As pessoas muito animadas, dividindo a comida, inclusive com os muitos animais de estimação. Estava deliciosa. Uma carne quase derretia na boca. Ouvi minha mãe dizendo que parecia muito cara, e o homem que preparava o churrasco confirmou. Ela parecia meio desconfortável com toda aquela gente feliz e prestativa que nos ajudava sem pestanejar, além de oferecer aquele banquete. Notei ela comentar com meu pai. Eles não deveriam estar nos empregos deles? Naquela semana, meu pai começou um novo trabalho e eu ainda estava de férias, então passava o dia inteiro em casa brincando com o Spike e ajudando minha mãe, que tentava ter uma atitude mais positiva. Fomos no mercadinho perto de casa comprar algumas coisas para preparar o jantar e lá estavam algumas de nossas vizinhas com seus animais de estimação. Elas conversavam alegres e minha mãe tentou se enturmar, comentando como todos ali pareciam tão prósperos e questionando o porquê de tantos animais de estimação. Fui andando para a saída ver o Spike, que deixei do lado de fora, mas ouvi uma delas dizer: "Ah, vamos contar logo. Ela vai ficar sabendo mais cedo ou mais tarde." Minutos depois fomos para casa, mas minha mãe parecia estar perdida em pensamentos, respondendo minhas perguntas de forma automática e continuou assim, mesmo depois do meu pai chegar até a hora de dormir. De manhã, assim que meu pai saiu para o trabalho, que parecia ir muito bem, minha mãe desceu para o porão da casa, voltando minutos depois com uma caixinha de papelão. Disse saindo que ia correr e me mandou não ir para longe. Ela demorou um bom tempo para voltar e quando chegou parecia um tanto frustrada, apesar de tentar não demonstrar. Notei uma pequena mancha que parecia uma gota vermelha em seu top de corrida. Estava suada, então me mandou ir descascar as batatas enquanto tomava banho. Indo para a cozinha, passei em frente ao banheiro. Ouvi ela resmungar o que parecia: "Quanto mais valor eu dou, maior a recompensa. Quanto mais valor eu dou, maior a recompensa." O tom que ela falou parecia quase paranoico. Fiquei um pouco assustado, mas logo meu pai chegaria e a lembrança de que o dia seguinte era sábado e ele tinha prometido um passeio e passar algum tempo juntos varreu aquela preocupação
e quase esqueci daquele episódio sinistro. De manhã, meu pai me acordou muito animado para o nosso passeio, mas durante o café da manhã, minha mãe disse que não estava muito disposta e que ficaria em casa, que a gente podia curtir um dia de pai e filho. Um pouco desapontado, meu pai aceitou. Pegamos uma cesta com alguns lanches e saímos para passear na cidade. Fomos no lago andar de canoa. Lá a gente comeu nossos lanches junto com a família Moraes, que também passeava por lá, e me deixaram montar no seu pônei, além de a gente conhecer alguns outros lugares bonitos da cidade. Chegamos de volta no meio da tarde e Spike não veio nos receber com seu rabo abanando, como sempre fazia. Comecei a chamá-lo e segui-lo na direção da casa. Já na porta da frente, ouvimos minha mãe discutindo com a TV, que narrava alto os ganhadores da loteria daquela semana. R$ 4.500? Tudo que eu fiz só valeu isso? Meu pai entrou um pouco assustado, enquanto continuei procurando meu amigo. Ele e minha mãe pareciam estar discutindo, mas o tom que ela falava era quase choroso, como se estivesse justificando alguma coisa. Meu coração já estava disparado por não conseguir achar o meu cãozinho, quando os meus pais saíram um tanto abafados. Minha mãe à frente, pedindo para que meu pai seguisse ela para a floresta. Ele então me pediu para que eu não saísse dali e a seguiu. Os dois desaparecendo no meio das árvores. Fiquei por ali até o sol quase sumir procurando Spike, e finalmente me convenci de que ele só podia ter entrado na mata e estava perdido. Então, sem pensar, fui atrás dele. Lá no meio da mata, onde eu já podia ouvir o som do rio, escutei meus pais discutindo alto, esquecendo por um momento o que estava fazendo ali. Segui as vozes até me deparar com a cena mais horripilante da minha vida. Em cima de uma grande pedra plana lavada de sangue, minha mãe estava com o braço erguido, segurando uma faca em cima do meu pai, que parecia estar desmaiado. Ao lado dele, meu cachorro, morto, dilacerado. Dei um grito que tirou a minha mãe do transe em que estava. Ela me olhou como se tivesse notado o que fazia naquele momento e, baixando o braço, sem sair da posição, começou a falar comigo, no mesmo tom de justificativa que deu ao meu pai cerca de 1 hora atrás. Calma, filho, eu posso explicar. Essa pedra aqui é mágica. Nossos vizinhos têm uma vida tão boa porque eles trazem seus queridos animais de estimação e matam eles aqui nessa pedra. É isso que dá sorte para eles, muita sorte. Quanto mais se ama, maior o preço que a gente paga, maior é a recompensa. Eu estava em choque, mas entendi quase imediatamente o que minha mãe discutia em casa com a TV um pouco mais cedo. Ela matou Spike, meu amigo, e ele só valeu para ela R$ 4.500. Agora ela estava disposta a sacrificar uma coisa ainda mais preciosa, poderia render muito mais. Nessa hora meu pai acordou. Ele esticou o braço e alcançou uma pedra. Num movimento rápido e preciso, ele acertou a lateral da cabeça da minha mãe, que caiu do seu lado, em cima da pedra. Eu não conseguia ver o rosto dela, mas do jeito que meu pai empurrou ela para o lado enquanto levantava, concluí que ela não estava mais viva. Ele veio na minha direção e se ajoelhou, e abraçou chorando. Depois do que pareceu uma eternidade, fomos lentamente andando em direção à nossa casa. Nos dias seguintes, ninguém se manifestou sobre o desaparecimento da minha mãe. Apesar de notar que nossos queridos vizinhos nos olhavam com uma certa melancolia, meu pai voltou a trabalhar. Depois de 2 dias, meu pai recebeu a visita de um advogado, que trazia um documento. Disse que um tio distante, que não tinha outros parentes próximos, faleceu e deixou uma grande quantia em dinheiro para ele. Dinheiro esse que manteve a gente morando naquela cidade por mais longos anos, sem preocupação com a nossa condição financeira. Mas o custo foi ver meu pai se tornando pouco a pouco mais amargurado e irresponsável, fazendo nossa conta secar cada vez mais rápido. Agora eu era adulto e não podia deixar a gente perder tudo. Consegui pegar o resto do dinheiro que meu pai guardava e usei uma boa parte para investir e tentar manter o nosso padrão de vida. Uma semana depois, meu pai desapareceu. Fiquei sozinho e sem trabalho, mas nos dias que se seguiram, minhas ações dispararam, o que gerou o capital inicial para a criação da minha grande empresa. E você, está preparado para assumir os custos de ser rico?